vamos ler, que está desses versículos em Atos, capítulo 17, versículo 24 a 28. Atos 17, 24 a 28. Atos 17, 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, ou geração dele. Aproveitando o momento, né? E nós sabemos muito, que eu já falei várias vezes sobre isso, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. De maneira nenhuma. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, de maneira nenhuma nós não estaríamos aqui. E eu gostaria de pensar exatamente nisso. Por que estamos aqui? Por que nós estamos fazendo a obra do Senhor? E o cuidado que nós temos que ter para não cair. Todos aqui já passaram por problemas, dificuldades, tempestades, e muitos daqui com certeza, provavelmente tenham caído, mas graças a Deus não ficaram caídos, levantaram, né? E outros quase caíram. O pastor Joninho, na sua experiência, encontrou muita gente assim, né, pastor? 45 anos, ele história para contar de muitas pessoas que realmente caíram e muitas pessoas que quase caíram. Não chegaram a tanto, mas quase. E quando eu estava pensando e meditando sobre isso, eu me lembrei de um episódio terrível que aconteceu essa semana. Não sei se vocês acompanharam as notícias. Um avião, né, caiu lá em Vinhedo, São Paulo, né? E eu estava pesquisando algumas causas, motivo, razão, pelo qual aquele avião caiu. E alguns especialistas na área, eu não sou especialista, mas a gente está valendo, eles destacam possivelmente 3 coisas que tenham ocorrido naquela queda. E eles denominam aquela queda de parafuso chato. É quando o avião perde sustentação, roda no seu próprio eixo e cai. Não tem mais a estabilidade necessária para cair, para ficar no ar. Então assim ele cai. Ele cai do jeito que aquele avião, quem viu nas reportagens, e ali então não teve condições nenhuma de sobrevivência. Imagina os irmãos, em questão de minutos, aquelas pessoas ali dentro, né, e caiu. Né, caiu o avião. Essa realidade ali é terrível, né, para quem estava ali dentro. Mas aquela realidade do avião também pode se aplicar a cada um de nós, sabia dessa? E a gente vai ver isso. No texto que nós lemos, Paulo está chegando na cidade de Atenas e ele encontra uma situação interessante. Ele vê ali muitos santuários, muitos altares. E ele, sabiamente, passeando, né, vendo aqueles altares, ele encontra um específico que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E depois, ele levado ao Areópago, ele então explica uma coisa interessante. Olha, gente, eu estava passeando aqui, vendo que vocês realmente são um pessoal bem supersticioso, um pessoal que se preocupa em agradar aos deuses. Vamos pensar assim. E na sua preocupação, eu percebi que vocês não sabendo quem é e não querendo desagradá-lo, colocou lá ao Deus desconhecido, pelo menos oferecendo aqui alguma coisa, né, quem quiser oferecer, para agradar a todos os deuses. E ele diz: este aqui é que eu estou apresentando. E ele então chega no versículo que nós lemos.
E ele diz, porque por Deus, por esse Deus maravilhoso que eu estou lhe apresentando, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Mas aonde entra o avião aí, na nossa vida? Aonde entra o avião nessa nossa vida? Não é toda hora que cai um avião, a gente sabe disso, né? Inclusive, segundo a estatística, é a condução mais segura que existe no mundo, né? O problema é que quando cai, leva logo uma pancada de gente. Mas você sabia que a sua vida, a minha vida, a nossa vida pode ser um avião? Sabia dessa? Se eu olhar as causas pelo qual aquele avião pode ter passado e levado à queda, você vai perceber isso. A primeira delas, diz os especialistas, é que aquele avião caiu porque perdeu a sustentação. O que é isso? Vamos entender isso. Não vou dar aula aqui de arte, de aerodinâmica, aqueles negócios, porque não é minha especialidade e eu não estou aqui para isso. Mas, para você entender mais ou menos o seguinte, aquele negócio chamado asa que tem um avião, ela tem um desenho, né? Uma aerodinâmica, que quando ele pega uma certa velocidade, o ar que passa embaixo das asas, a asa vai cortando o ar que passa embaixo das asas, ele passa numa velocidade maior daqui e passa por cima das asas. Isso cria uma espécie de chão com o ar e faz com que o avião permaneça suspenso. Ele pega uma certa velocidade, o ar que passa por debaixo das asas é mais rápido do que o ar que passa por cima das asas. E assim o avião consegue planar, o avião consegue voar. Ou seja, aquele avião pode ter caído porque aconteceu algo como do tipo, acabou o ar ali debaixo daquelas asas. Isso não é uma coisa difícil de acontecer. Eu tenho conhecidos meus que vira e volta estão indo para Portugal, né? E nessa viagem, muitas das vezes, quem já andou de avião e já passou por uma coisa parecida, não é uma coisa muito agradável. É como se você tivesse passado num buraco e o avião cai. O avião cai mesmo. Parece que passou num buraco, o avião cai. Né? Mas é aquele negócio que rápido se resolve e vai embora, né? Com as manobras necessárias. E imagine a nossa vida espiritual sem a sustentação de Deus. Acompanhe comigo Salmo 125, 1 e 2. Quando o crente perde a sustentação de Deus, ele cai. O salmista ele diz assim, os que confiam no Senhor, quando ele diz os que confiam no Senhor, ele está usando para você e para mim uma ideia de aqueles que descansam em Deus. A ideia de que aqueles que colocam suas vidas e dependem completamente a sua existência às mãos de Deus. É Deus que sustenta a minha e a sua vida. O homem, ele cai quando essa sustentação deixa de existir. E quando é que essa sustentação deixa de existir? Diz o texto que se você confia no Senhor, você é como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Ou seja, o crente que coloca Deus, em Deus, a sua esperança, confiança e certeza de vida, ele não perde essa sustentação, mas a partir do momento que ele coloca na sua mão, a sua vida, a sua sustentação em bens, casas, carro, família, pessoas, ou até a si mesmo, ele cai. Por que ele cai? Porque eu e você não temos condições nenhuma de sustentar sozinho, Sabia dessa? Você pode até achar que você faz alguma coisa, e acredito até que você faça muito, e deve realmente fazer alguma coisa. Não vai ficar sentado na garagem esperando que Deus vá te sustentar, né, mandando as coisas até você. Né? Não é assim que funciona, o negócio não é desse jeito, mas tem muita gente que confia em si mesmo. Tem muitas pessoas que
colocam a sua existência, a garantia da sua existência nas coisas materiais. Eu lembro de uma passagem bíblica que com certeza vocês talvez conheçam, se não conhecer, só ler depois, em que um certo homem saiu para plantar e colheu muito. Quando ele colhe muito, logicamente, plantou muito, colhe muito, né? Inclusive foi o assunto do nosso PGM Jovem de sexta-feira, né? Esse assunto sobre semeadura, de plantar e colher. Quando ele colhe muito, é lógico, acho que todo mundo aqui faria o mesmo, ele disse, o que eu vou fazer? O que eu faço? O que eu vou fazer? Colhi muito. Meus celeiros são pequenos para esse tanto. Qual é a lógica da coisa? E ele estava certo, não estava errado não. Vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros maiores e vou guardar aquilo lá. E aí está o erro dele. E direi para a minha alma. Quem sabe o versículo? Vou repetir porque eu acho que muita gente ainda tem meio dúvida. Alma. Ele começa com a palavra. Alma. O erro dele está aí. A vida espiritual dele, a sua existência espiritual estava pautada, alicerçada, sustentada em quê? Sobre materiais. E aí Deus vira para ele e chama ele de quê? Louco. Esta noite vão pedir a tua alma, ou seja, você vai morrer. E o que você tem preparado, para quem? Você está confiando a sua existência, a sua vida espiritual, a sua segurança material a coisas materiais. E a morte vem hoje, para você. Você é maluco, você é doido. Mas nós não fazemos muitas coisas, às vezes, diferentes, também fazemos a mesma coisa. Nós confiamos mais nas nossas coisas, nossos bens, obrigado, irmão, do que no Senhor. Mas o salmista continua dizendo ainda mais que, como são os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Preste atenção na frase. Assim como os montes cercam Jerusalém. Assim é o Senhor. Você está aonde nessa situação aí, do versículo? Onde você se encontra nesse versículo? Se você substituir a palavra Jerusalém pelo seu nome, você vai entender onde você está. Aonde você está nessa situação aí? No centro. No centro. No centro. No centro de quem? Do Senhor. Assim, se você se coloca no centro e Deus ao seu redor, você está seguro por quanto tempo? Sempre. De agora para sempre. O crente que confia no Senhor, descansa em Deus, ele nunca vai perder a sua sustentação. Ele pode até de vez em quando cair num buraco, como o avião às vezes passa. Ele pode balançar, ele pode sacudir. Se você nunca esteve num avião que passou por turbulência, né? Eu adoro, né? Porque é emoção, eu gosto de emoção, vocês sabem disso, né? Uma vez eu fui para Porto Alegre com meu pai, não sei se ele lembra disso, né? Nós pegamos um vento de cauda que não foi brincadeira. E eu lá, alegria só, né? Esse negócio tá bacana, né? E quando o avião pousou, ele não pousou, ele caiu no chão, né? Aí o cara que estava do meu lado falou assim mesmo, assim, dessa vez não abriu nem as comportas, graças a Deus. Eu falei assim, poxa, perdi isso! Porque o vento era forte. O avião saindo de lado, eu estava na parte de trás do avião, e estava sentindo o avião, opa, né? Negócio bom, assim, sabe? Mas eu falo isso não é de brincadeira, não, eu estou falando sério, que se eu morrer, eu vou para o céu, olha que coisa maravilhosa, né? Tem coisa melhor do que isso? Mas tudo bem, passei por uma emoção, né? Avião balançando, vi as asas do bicho fazendo assim lá na frente, esse negócio tá bom, né? É uma coisa divertida. Tem gente que não gosta, tudo bem, eu respeito. Mas veja,
Veja, a nossa vida também tem essas emoções. Mas se você e eu estivermos com as nossas vidas nas mãos de Deus, não perdemos o sustento, a sustentação, e podemos voar como asas de águia. O avião também pode ter caído, segundo os especialistas, né, aquele parafuso, né? Ele pode ter caído e rodado no seu próprio eixo, e nós, como crentes, também podemos fazer assim, quando nós nos deparamos com uma realidade que é o mau uso do equipamento que nós temos nas nossas mãos. Segundo alguns especialistas, provavelmente aquele avião tenha feito uma curva tão acentuada que o avião perdeu o eixo, perdeu o controle e caiu por causa disso. Ele perdeu. Mau uso do equipamento. Isso aí vai ser estudado ainda lá pelo pessoal lá responsável por isso, né? Mas isso também pode ser uma causa em que o avião perca aquela estrutura ali de física, né? E na vida do crente? Mesma coisa. Você sabia que você tem um equipamento que Deus colocou nas tuas mãos para que você possa manobrar a tua vida nesta realidade enquanto aqui caminhando e não perder, e não cair, não girar no próprio eixo e assim despencar? Acompanhem comigo Efésios capítulo 6, 10 a 18. Esse texto, Paulo escreve para você, ele dá para você uma lista de um equipamento fundamental para que a gente possa sobreviver enquanto aqui estivermos. Veja na lista. Finalmente, diz Paulo, sejam fortalecidos. Sejam fortalecidos. Veja, essa fortaleza vem para você. Sejam fortalecidos no Senhor. E na força do seu, não é na tua força, é na força de Deus. Vistam-se, ou seja, coloque sobre você toda a armadura de Deus, ou seja, todo o equipamento que é de Deus e não seu, para que você possa ficar o quê? Firme. Para que essa trajetória cheia de turbulências e muitas das vezes situações adversas, você não venha cair nas ciladas do diabo. E ele continua dizendo, o que ele diz agora? Olha só, pois a nossa luta, ou seja, é real, você luta, você vai lutar sempre, não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue ou carne, não são coisas físicas, não é pessoa contra pessoa, indivíduo contra indivíduo, mas sim contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal, aonde? Então você está aí numa luta. Aquele que acha que não está redondamente enganado. Nós vivemos uma luta diária, constante. Uma luta que não é contra pessoas, mas sim contra as autoridades, as potestades, vindas de Satanás para fazer com que a gente caia. Gire no próprio eixo e despenque que nem uma pedra, espiritualmente falando. O equipamento tem que ser bem usado. E qual é o equipamento de Deus? Continua o texto, toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao mal e permanecer firme, depois de ter feito tudo, diz ele assim, permaneçam firmes, agora ele coloca. Qual é o nosso equipamento? Qual é o nosso equipamento? Primeiro ele começa, vista-se, cinja-se, com o quê? Com o cinto da verdade. O que o cinto faz, gente? O que o cinto faz? Vou pegar aqui tem alguns militares nesse negócio aqui, sabe o que eu estou falando. Né? Se você tem um equipamento, você precisa sustentá-lo no seu corpo de alguma maneira. O que você vai usar? Não é a roupa. Você tem que ter um equipamento chamado cinto. Que você vai prender ali as suas armas,
vai prender a tua própria roupa, para você não cair. Eu, quando era criança, né, me lembrei disso ontem, né, foi uma coisa bem interessante, né, era gordinho, Josué deve lembrar desse negócio, né, Josué? Neriato não, porque o Neriato era mais novo. Salvei dessa, viu? Eu era um gordinho, né, eu e meu irmão era gordinho, fofinho, né, bonitinho. E todo gordinho tem um problema. As calças caem toda hora. E eu ia para a escola. Né? E quando eu corria para brincar, e eu não era nada quieto também, né? Tem isso, eu corria. Subindo a calça. Porque eu estava sem usar o quê? O cinto. Olha que dificuldade para um militar, olha a dificuldade de um cara que vai para a guerra, cujo cinto não segura nada. Você está numa batalha. E esse cinto se chama cinto da... O que é a verdade? Jesus, a palavra dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Vou falar um negócio aqui que talvez você não entenda a princípio, mas, por favor, pense antes de falar alguma coisa contra. Não existe esse negócio de culto de libertação. Porque se você conhecer Cristo e conhecer a sua verdade, você será realmente o quê? Liberto. Vamos fazer um culto para libertação. Não existe esse negócio não. Quem liberta é Jesus Cristo. A sua palavra, a verdade. Coloque você, vista o cinto da verdade. Ele continua dizendo, depois, couraça da justiça. Couraça. Você já viu um policial, hoje está cheio de gente aqui que entende do assunto, né? Vai para um confronto, né? E tem um colete. Alguns até usam aquele negócio no escudo, né? Transparente de preferência, para poder ver o que está do outro lado, né? Esse negócio é importante? É. Imagina se ele vai de cara aberta, sem colete. Não funciona. Vai ser alvejado da primeira. O crente, às vezes, está indo para a guerra de cara aberta, esquecendo que a justiça, e a justiça não é a minha, é de Deus, é fundamental para que você esteja protegido na hora das ameaças, na hora dos coquetéis, na hora das balas, né, dos projéteis, né? Bala não, bala é coisa de chutar, né? Mas que mais? Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. É outro elemento fundamental, outro equipamento fundamental. Imagine o soldado indo para uma guerra descalço. Vai funcionar? Hein, irmão André? Vou descalço para a guerra. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele precisa estar os pés preparados para subir, descer, pisar, correr. Numa batalha, ele não pode estar se preocupando em proteger o seu pezinho para ver onde vai pisar. Ainda mais se aquele camarada tem um pezinho de moça, né? Já piorou mais ainda, né? Não põe o pé na terra. Além disso, usem o quê? O escudo da fé. O que é o escudo da fé? O que é fé? Aí você vai recitar bonito aquele texto de cós salteado. O fé é o firme fundamento da coisa. Está certo, não está errado, não. É a palavra de Deus. Mas o que é a fé? É só isso? Decor? Sabendo exatamente as palavras que estão escritas ali? Não. A fé é uma prática de vida. A fé é uma prática de vida. E a Bíblia diz, mostra a tua fé através do quê? Das obras. Não são obras que o mundo aí por aí ensina como práticas do bem e coisas boas. Não é isso não. É consequência, resultado, é fruto de uma ação. Fé é uma prática de vida em Deus. Porque as tempestades vão acontecer, vão bater. Este avião que está voando vai ter lá os seus percalços. E se o equipamento dizendo eu posso fazer porque o meu equipamento diz que garante, dá, qual o medo nisso? Qual o receio disso? E veja, você tem contigo um Deus que diz que estaria conosco todos os dias, porque é Ele que faz com que você viva, ande, percebe?
Não sou eu. Mas que mais? Além do escudo da fé, o capacete da salvação. É outro equipamento fundamental de segurança. O centro do teu corpo que pensa e raciocina é a cabeça, não é assim que funciona, né? Não é o coração, não. O coração só faz bombear. Né? É a cabeça. Raciocínio, lógica. Ser pensante, você foi feito por Deus um ser pensante, então raciocine. Se você não consegue pensar, como é que você vai conseguir entender que é necessário colocar a sua vida nas mãos de Deus para garantir a sua vida eterna? Não vai. Precisa dela. E, sobretudo, ainda tem uma coisa interessante. Paulo ainda diz que, além desses itens de segurança, você tem um item de ataque. Qual é o único item de ataque? A espada. O que é a espada? Palavra de Deus. Os embaixadores, os mensageiros, tem um negócio lá. Desembainhar a espada, 1, 2. Não tem negócio assim? Né? O que é isso aí? Quem já foi sabe. É a Bíblia. A Bíblia. Prepare a espada. Tire ela da cintura, da bainha. Abra. Leia. Medite. Use-a. Porque se você não conseguir usar a palavra, você é derrotado. Tem um outro pensamento também errado aí que muita gente fala aí, que diz, que até parece que é versículo, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Já viram isso aí? Não está na Bíblia não, tá, gente? Satanás, quando foi tentar Jesus Cristo, ele tentou com o quê? E o Jesus Cristo venceu com o quê? Ele não caiu de joelho e começou a orar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque esse negócio aqui, esse capeta está me perturbando aqui direto, afasta esse inimigo da minha vida. Ele não fez isso não. E olha que Jesus Cristo parava para orar sempre. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Com a palavra. Satanás só sai, só é posto em fuga se você usar a palavra. A palavra de Deus, pura, perfeita e eficaz, porque é ela que faz com que você seja sadio espiritualmente, é ela que faz com que você cresça espiritualmente, é ela que faz com que você seja um homem apto para todo o serviço, é a palavra, não é outra coisa. Muitas crentes hoje caem porque esquecem que a palavra de Deus é um fundamental na nossa vida. Se você não lê a Bíblia, você está errado, você está em parafuso, e a queda vai ser certa, porque a palavra de Deus é fundamental para isso. E tendo isso, diz ele, estejam o quê? Atentos, preste atenção, isso é importante, Paulo fala, e perseverem em quê? Na oração. O que é oração, irmãos? Segundo os entendidos em português, uma oração é composta por sujeito, verbo e predicado. Vamos ficar bem simples assim, né? Sujeito. Quem é o sujeito? Aquele que fala. Obrigado, professor. Sabia que podia contar contigo. Aquele que fala. Você. Eu. Quem é o verbo? Ação. Mas na Bíblia, quem é o verbo? Jesus. No princípio era o verbo, lembra do texto? 1 João? João, capítulo 1. O verbo é Jesus. E o predicado? É o assunto. Ok? É o assunto. Então você é de suma importância usar também este equipamento todos os dias da sua vida, porque a Bíblia diz, orai, vou repetir, orai, está melhor, a pessoa entendeu. Orar sem cessar. A oração e nós vivemos de oração, nós precisamos viver em oração. Jesus Cristo deu este exemplo. Não é subir no monte, tem muita gente que fala, vou subir no monte para orar. Fala assim, não, a Bíblia não ensina a subir no monte. A Bíblia ensina a fazer o quê? Entrar no seu quarto e em oculto, em secreto, com o teu pai que te conhece, ali orando. E isso é quantas vezes por dia? Quantos necessários for. Mas a nossa vida deve ser uma vida de oração. Onde estiver, em qualquer lugar. Qualquer lugar. É uma vida de oração. Tendo isso em mente, irmãos, precisamos manter a nossa vida em oração, inclusive por todos os... Não é aquele que eu gosto, eu que simpatizo, não.
É por todos. Não é por aquele que eu acho bonito, que me ajuda, que me favorece, mas é por todos os... Eu sei quem são os santos. Eu posso dizer, eu conheço a vida de todo mundo e posso dizer quem são os santos? Eu posso? Não, isso aí é problema de Deus. Ele que conhece todos os corações. A princípio, creio que sim. E todos aqui presentes são. Mas quem define isso é Deus. Mas eu não sou Deus, então o que eu vou fazer? Orar por todos. Eu não sei quem é quem. E por último, aquele avião caiu por falta de estabilidade. Ou seja, algumas aeronaves, segundo os entendidos, elas não suportam certas condições, certos lugares, vamos dizer assim. São aeronaves que não se adaptam àquilo ali. Tem que ser mais específico, alguma coisa nesse sentido. Aquela nave, de repente, não sei, isso aí quem vai definir são os entendidos, mas isso aqui é uma explicação, é quando a nave não está preparada para aquele momento, para aquela situação, para aquele local. Ok? E nossas vidas também. Nós vamos passar por muitas dificuldades, nós vamos passar por muitos momentos, mas nós precisamos sempre estar estáveis. Não instáveis, estáveis. E estar instável é a coisa mais fácil que pode acontecer na nossa vida, você sabia? Veja Gálatas 1, 6 a 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E depois, na sequência, Romanos 1, 16 e 17. E aí a gente caminha para o fim, né? Vamos encerrando esse momento. Vamos lá. O que diz aí Paulo aqui? Olha só a introdução dele. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha, Paulo fica pasmo. Gente, como é que é? Tão rápido assim? Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ele está dizendo, ele, Paulo, ou outros dos apóstolos, ou um anjo do céu anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja o quê? Amaldiçoado. Só existe um evangelho. Só existe um evangelho. E nós precisamos estar firmes neste somente um evangelho. Eu sei que existem denominações que entendem de forma diferente certos textos bíblicos e coisa e tal. Mas o que é o evangelho? Romanos 1, 16, 17. Paulo diz assim, Romanos 1, 16, 17. O que é o evangelho? Vamos entender o que é isso. Não, Romanos 1. Isso. 16 a 17. Não me vergonho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Porque o evangelho é a justiça que do princípio ao fim é pela, como está escrito. O que é o evangelho, então, irmãos? O que é o evangelho? É a palavra de Deus. Voltamos ao mesmo ponto. A nossa estabilidade tem que ser na palavra de Deus. É em Cristo. Não tem como, eu não posso duvidar. Eu sei que tem coisas que às vezes a gente não entende e outros entendem de outra maneira. Eu sei que isso pode acontecer. Eu sei que muitas pessoas não veem daquela forma que nós vemos. Né? Existem as suas diferenças, mas isso aqui não é o que é relevante. O relevante é quem? Jesus Cristo. É Jesus Cristo o meu fundamento, o meu alicerce. E todo aquele que constrói sua vida em Jesus Cristo, em suas palavras, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a
rocha, bateu-se os ventos, as ondas foram para um lado para o outro, e sacudiu, balançou aquela casa, mas aquela casa não. E o imprudente, e o instável, e aquele que fica balançando para um lado para o outro, aquele que se deixa levar por pessoas que querem influenciar para o mal, é aquele que constrói a sua casa sobre a... Bateu o vento daqui, soprou o vento de lá, e anda daqui, e anda de lá, e grande foi a sua queda. Por quê? Porque edificou a sua casa sobre qualquer coisa, menos Jesus Cristo. A estabilidade do crente é só pela fé em Cristo Jesus. Não tem outro evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ponto. Não existe esse negócio de denominação, não existe esse negócio de igreja A, B, C ou D, não existe pastores, padres, presbíteros, não existe isso. Existe Jesus Cristo. E fim de papo, encerra-se aqui o caso. E aquele que constrói a sua vida em Jesus Cristo, repito, pode vir o que vier, não cai. Por isso que nós somos assemelhados na Bíblia, no Velho Testamento, com o quê? Quem sabe? Pode balançar, envergar, mas não cai. Quem sabe? Palmeira. A palmeira. Por que ela não cai? Ele tem mais raiz para baixo do que tronco para cima. Sabia dessa? Ele tem mais raiz para baixo do que tronco para cima. Então, pode balançar à vontade, pode envergar, mas ele não cai porque a raiz dele... Como é que fala o nome daquele negócio? É peão? Peão? Acho que é peão, né? Peão, né? Viu o pessoal entendido aqui? Hã? Ele vai fundo para baixo. E o crente que faz a sua vida em Cristo, onde ele coloca mais raiz para baixo em Cristo do que tronco para cima, ele não cai. Ele pode balançar, ele pode, mas ele vai estar preparado para todos os ambientes. Ele vai estar sempre estável. Não importa o que aconteça, ele não cai. Então, repito, por que muitos caem? Por que muitos chegam a esse ponto? Pastor Johnny, né, nesses 45 anos, muitas lutas, muitas dificuldades, né, pastor? Mas está aí firme até hoje, né? Porque o irmão é forte, não é isso? Não, né? Deus que deu sustento. Porque em Deus nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. Então, vamos dizer assim, as dificuldades que podem acontecer, como sustentação, não vai faltar, porque Deus está lá. As dificuldades de um uso de equipamento inadequado ou falta dele não vai existir, porque eu vesti, eu coloquei sobre mim a armadura, os instrumentos e o uso, cada uma delas de modo mais eficiente possível. E com certeza eu vou estar tão seguro que não há quem me desestabilize, porque eu estarei sempre estável em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e continuar abençoando a vida do nosso pastor e de todos nós aqui da igreja. Vamos ficar de pé e vamos orar? E depois eu vou passar a palavra novamente à irmã Marta, que vai dar prosseguimento a esse momento de gratidão a Deus pela vida do nosso